Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a nossa conversa vai ser sobre reformas religiosas, né? A palavra reforma significa uma forma nova. Ninguém vai deixar de acreditar naquilo que acredita, mas nós vamos acreditar de uma forma nova. Para que você entenda um pouco a palavra reforma, que é diferente de revolução. Revolução, a gente chacoalha as estruturas, né? As estruturas que estão em vigor, elas acabam caindo e a gente põe uma nova estrutura. Na reforma, não. Nós mantemos as estruturas, mas nós vamos dar uma roupagem nova a essas estruturas. Então, as reformas religiosas, nós vamos manter a religião, mas nós vamos fazê-la de uma outra forma, de uma forma nova. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo, reconhecer as principais características da reforma protestante. Os primeiros pré-reformadores lá no século XIV e a reforma acontecendo no século XVI, ali junto ao Renascimento, também, né, um marcador da transição da medievalidade para a Idade Moderna. Pessoal, olha aqui, né, observe o mapa. Em quais estados instalaram as primeiras comunidades luteranas? Você sabe o que é uma religião luterana, uma igreja luterana? No seu município tem uma igreja luterana? A igreja luterana em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, ela é bem presente, né? Nas cidades aí onde nós vamos ter uma presença de alemães, a gente encontra também as igrejas luteranas, né? Você sabe qual povo que trouxe o luteranismo para o Brasil? Já disse a vocês, os alemães, não é? Então vejam aqui, né, na cidade, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, cidades que vão contar aí com a presença de luteranos, né? Aqui em Santa Catarina, em Joinville, né, bem próxima à fronteira com o nosso estado do Paraná, nós vamos ter a presença dos luteranos. E ali uma foto da comunidade luterana no Brasil, desses alemães que vieram para o Brasil e junto a eles trouxeram a religiosidade luterana, né? Então ali, ó, as primeiras comunidades luteranas no Brasil instalaram-se em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no século XIX, pós a independência, no Rio de Janeiro, em Santa Isabel, atual Domingo Martins, em Santa Catarina, Joinville, em 1851, Blumenau, Santa Isabel, Três Forquilhas, no Rio Grande do Sul, Campo Bom, no Rio Grande do Sul e São Leopoldo. E foram os imigrantes alemães que trouxeram, né, a religiosidade luterana para o Brasil. Porque a igreja luterana surgiu na Alemanha, é muito presente na Alemanha. Quando nós tivemos a imigração dos alemães para o Brasil, trouxeram junto a sua religiosidade, não é? E a reforma, né, religiosa foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. É claro, pessoal, que existiam outras religiões dentro da Europa. Embora, né, a monarquia aliada à Igreja Católica não permitia muito o exercício dessas outras religiões, como os judeus e os muçulmanos. Então, praticamente toda a Europa ela era cristã católica. O que a reforma vai fazer? Ela começa a quebrar essa unidade da religiosidade cristã católica na Europa. Vão surgir outras religiões que são cristãs, mas que não são católicas. Essa é a ideia das reformas protestantes, não é? E o motivo da reforma, o que levou, né, que houvesse esse rompimento de algumas pessoas com a Igreja Católica, criando assim novas religiosidades. Então, na Idade Média, esse período, né, compreendido entre o século V e o século XV, a Igreja era rica e poderosa, a Igreja Católica. Era praticamente a instituição mais poderosa da Europa. Os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos e interferia na escolha dos reis. Lembram-se que quando um rei assumia a monarquia, era uma tradição que o Papa coroasse esse rei, que ele se ajoelhava diante o Papa, né? O rei se ajoelhava para receber a coroa.
Olha só, havia um grande número de pessoas, grupos sociais, líderes políticos, descontentes com a Igreja e com o imenso poder do Papa e com as práticas religiosas, como, por exemplo, a venda de indulgências, que é a venda do perdão e a venda de falsas relíquias. Então a Igreja Católica comercializava o perdão e comercializava as falsas relíquias. A corrupção e o despreparo do clero. Muitos membros do alto clero, que era cargo político, era assumido, né? Esses cargos eram assumidos por pessoas que não tinham um preparo eclesiástico, né? Não eram cargos comprados pela nobreza de bispos e de cardeais. O poder universal do Papa, né? Até o século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real, devido ao poder que o Papa detinha sobre a população do país. Aqui nas imagens, pessoal, tanto nessa imagem da esquerda como na imagem da direita, nós temos a venda de indulgências, então a venda do perdão, um documento escrito que a Igreja Católica vendia perdoando as pessoas dos seus pecados, não é mesmo? Olha só os primeiros reformadores ainda no século XIV, como Wycliffe. Né? Ele se formou em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vai traduzir a Bíblia para o inglês. A Bíblia ela só era em latim. A taxa de analfabetismo era gigantesca perante a população. Então, somente, ou praticamente, somente os membros da Igreja Católica sabiam ler a Bíblia. Então, alguns desses membros começam a ler a Bíblia e começam a discordar da prática da Igreja Católica e da interpretação da Bíblia, como, por exemplo, Wycliffe vai fazer, né? E aqui a foto dos dois primeiros reformadores, John Wycliffe e John Hus, que passam a tecer críticas à doutrina dogmática da Igreja Católica, né? O teólogo, então veja, né, também estudou, também se formou em teologia, o Jan Hus se torna conhecida por fazer sermões no idioma tcheco, enquanto a Igreja dizia que era obrigatório o sermão ser em latim, mas a população não entendia esse sermão em latim. E é claro que com o sermão em latim, com a Bíblia em latim, o controle exercido pela Igreja Católica sobre a população era mais fácil, porque ela interpretava a Bíblia da maneira que ela queria, né? Que é a maneira que ela desejava. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, o Jan Hus foi condenado, foi acusado de heresia e queimado vivo em 1415, como nessa reprodução aqui que a gente vê dele sendo morto na fogueira, queimado vivo no ano de 1415, né? E herege, pessoal, é quem professa uma heresia, que professa a doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja como um dogma. Então a Igreja Católica, principalmente, né, quando a reforma ela fica mais ativa no século XVI, ela vai reativar o Tribunal do Santo Ofício e vai acusar as pessoas de heresia, né, condenando essas pessoas ao enforcamento, a serem queimadas vivas nas fogueiras, a formas de tortura. Então heresia, né, quando você professa uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja. Então, se a Igreja diz que a obra das pessoas salva e você diz que é a fé que salva, você está cometendo uma heresia contra a Igreja Católica. E aqui a gente tem uma atividade, um texto do grande historiador Peter Burke, ele diz assim, ó: para o clero, a tipografia causou problemas, porque o novo meio de comunicação permitiu que gente estudasse os textos religiosos por sua própria conta e não dependesse daquilo que as autoridades lhe dissessem. Então, ou seja, a imprensa permitiu que as pessoas tivessem acesso aos textos. Wycliffe vai traduzir a Bíblia para o inglês e as pessoas comuns que eram alfabetizadas vão poder ler a Bíblia e não, né, ter o entendimento do clero. O controle da informação ainda é essencial, ou seja, o saber é poder ainda é válido nos dias de hoje? Quem são os detentores do saber que gera poder na sociedade atual? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a atividade? O controle da informação ainda é essencial? Ou seja, o dito saber é poder ainda é válido? Comente essa afirmação, né? E também responda quem são, hoje em dia, os detentores do saber que gera poder, não é? Olha só, o controle da informação ainda é sim sinônimo de poder nos dias atuais. Com a difusão da internet e das redes sociais, os detentores do saber se multiplicaram, facilitando o acesso à informação. E muitos leitores e espectadores tornaram-se produtores de conteúdos de informação. Tem os seus canais no YouTube, né, os seus perfis nas redes sociais, produzem vídeo, divulgam a informação. Pessoal, aqui essa imagem, né, dos principais reformadores, né? E destaque para o Lutero, para o Calvino e para o Henrique VIII. O Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, né, rompeu com o Papa e vai criar uma nova igreja na Inglaterra chamada Igreja Anglicana, expulsando a Igreja Católica da Inglaterra. Feito esse por Henrique VIII lá no século XVI. Aqui Calvino, né? Calvino, em 1517, na região onde hoje nós encontramos a Alemanha, ele vai então iniciar um movimento de reforma. Calvino, ele é um monge da Igreja Católica. E é importante a gente fazer essa marcação de que ele é um monge da Igreja Católica, porque isso fazia com que Calvino soubesse ler em latim e tinha acesso à Bíblia. Então ele começa a ler a Bíblia e na interpretação de Lutero, ele passa a entender que as práticas da Igreja Católica não estavam de acordo com o que estava escrito na Bíblia, na interpretação de Lutero. Então ele era, por exemplo, contrário à venda das indulgências. Lutero vai entender que só a fé salva, né? A fé que salva as pessoas e não a compra de uma indulgência. Então Lutero resolve escrever suas 95 teses, propondo uma reforma à Igreja Católica e fixar essas teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Ele não queria provocar a igreja. Era um hábito comum, como nós temos nos dias de hoje, de colocar os anúncios nas portas da igreja, né, nos murais, ali o horário da missa, do culto, os eventos que acontecem na igreja, e a ideia de Lutero era que as pessoas pudessem debater as suas propostas e assim reformar a igreja. É claro, pessoal, que a igreja não gostou nada da proposta de Lutero, vai perseguir Lutero e há, portanto, um rompimento, né, de Lutero com a Igreja Católica. Então percebam, né, essa unidade cristã católica na Europa, ela é rompida com Lutero. Agora não é mais uma massa homogênea de cristãos católicos. Tem a maioria de cristãos católicos, mas na Alemanha surge a Igreja Luterana, não é? E olha só, para a Igreja Luterana, a salvação se dá pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa. O sacerdócio, ele é universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Tanto que Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão e, com a propagação da imprensa, né, que surgiu com Gutenberg, ele faz essa tradução e a Bíblia passa a circular entre as pessoas. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte de verdade. Não há o clero ou não é o Papa, é a Bíblia como fonte de verdade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Na Igreja Católica da época e na Igreja Católica atual, são 7 sacramentos. Para a Igreja Luterana, desses 7 sacramentos, somente 2, batismo e Eucaristia. Culto ao santo e às imagens, segundo a interpretação de Lutero, não tem fundamento, e qualquer membro da igreja pode se casar, ou seja, não há a obrigatoriedade do celibato como ainda existe na Igreja Católica, em que os membros da igreja, padres e freiras, fazem, né, o seu voto de castidade e não podem se casar. Aqui essa representação, né, Martinho Lutero na Dieta de Worms, né, onde se recusou a retratar suas obras, né, quando solicitado por Carlos V, desculpa, né, ele vai dizer, olha, não vou me retratar, o que eu escrevi é a minha interpretação da Bíblia, é aquilo que está na Bíblia. Lutero, assim, rompe, né, essa unidade cristã católica com o surgimento da Igreja Luterana. Pessoal, calvinismo, né? Então, olha só, também defendia a salvação pela fé. A teoria do calvinista está muito ligada à burguesia.
também refutava o culto à imagem, somente 2 sacramentos, batismo e eucaristia, não é mesmo? Diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, que as pessoas nada podiam fazer para mudar o seu destino. Calvino também defendia que a riqueza material da pessoa construída aqui na terra definiria a sua ascensão para o céu, a sua ida para o céu, devido a uma passagem bíblica que diz que o trabalho dignifica o homem e engrandece a Deus. Então, o teu enriquecimento na terra era sinônimo de que você deveria chegar ao reino dos céus no seu pré-destino. Por isso que essa teoria é muito ligada, né, à teoria da burguesia, que era quem acumulava riquezas nesse período. E aqui eu tenho uma atividade, né, mãos na massa, pessoal. A partir do que foi discutido em sala de aula, elabore um mapa mental com os principais reformadores religiosos. E insira, né, qual era a crítica que cada reformador fazia à Igreja Católica. Responda a atividade e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a atividade, né? Então, ali, ó, elabora um mapa mental, né? E discuta ali os principais reformadores e a crítica que eles faziam. Então, o teu mapa mental ficou parecido, né? Aqui, ó, o Jan Hus, que é um pré-reformador, critica a corrupção e o luxo do clero. O Wycliffe, ele vai criticar o acúmulo de riqueza e a falta de instrução dos membros da igreja. Lutero critica a indulgência, discordou da doutrina católica. Para Lutero, a salvação se dava pela fé e não por obras, e somente 2 sacramentos, batismo e a Eucaristia, ao invés dos 7 que existiam e ainda existem na Igreja Católica. O Calvino vai criticar o culto à imagem, defende a teoria da predestinação, que a gente nada pode fazer para mudar o nosso destino com relação a ir ou não para o céu, e que a tua riqueza material era sinônimo da sua ida para o céu. E também admitia somente 2 sacramentos. Pessoal, retomando aqui, né, os motivos da reforma, não é? O poder da Igreja Católica, as atitudes da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica passam a incomodar alguns setores da sociedade, né? E essa reforma acontece, né? Os primeiros reformadores, ainda no século XIV e no século XVI, a reforma acontecendo com Lutero, Calvino e Henrique VIII, não é mesmo? Então nós quebramos, né, a unidade cristã católica na Europa. Olha só, nós quebramos. Não é mais uma massa homogênea de catolicismo na Europa. Nós vamos ter a religião luterana, a calvinista, a anglicana, né, surgindo na Europa neste período. Então é uma reforma. Ninguém deixou de acreditar em Jesus Cristo, nós passamos a acreditar em Jesus Cristo de uma outra forma, segundo os reformadores. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação. Fique bem, moçada, se cuide e até a próxima.